E o que realmente tem assim um fator que desperte a gente para as lutas políticas, sociais. Eu realmente vivia numa família de políticos. Meu pai era político, meu tio era político, e tinha assim, uma grande participação na vida política social da cidade. A família mesmo se reunia sempre, a discussão, o debate era política. Mas o fato que deflagrou esse processo de inserção da gente nesses movimentos foi em 54 o suicídio de Vargas. E aquilo teve um impacto muito grande, pelo inesperado. E a gente aqui na cidade de Goiás, naquela época, tinha assim as notícias, a comunicação era toda feita pelo rádio. E o repórter com todo aquele sensacionalismo ia trabalhando o emocional da gente, para aquelas questões todas. Né? E a gente, aqueles 20 dias tumultuosos, a gente foi acompanhando, e a cada dia novas emoções eram vividas. E que tem o seu clímax na madrugada, dia 24, quando aquela famosa, dramática reunião no Palácio do Catete, e o rádio transmitindo, e meu pai realmente interessado no desenvolvimento daqueles movimentos, liga o rádio de madrugada, a gente é despertado, aquelas marchas militares, aquelas conclamações dos repórteres, e de manhã a gente foi para o ginásio, quando lá estoura a notícia do suicídio dele, é que me causou um impacto muito grande. O suicídio de Vargas travou um golpe, a gente estava em pleno desenvolvimento. E adiou por 10 anos a tomada do poder pelos militares. A carta de Vargas também teve um impacto enorme na sociedade, leva o povo para as ruas, depredações. Então aquilo causou uma comoção muito grande. E para mim, particularmente, a partir daquele momento, eu passei a interessar pela vida política do Brasil. Logo em seguida, em 56, há o contragolpe do Lott, com todo aquele discurso nacionalista. E a gente também, então, logo eu me transferi para Goiânia para estudar. Então me envolvi lá com Tarzan de Castro, com Hélio Cabral, com Péricles de Moura, e todo aquele grupo de jovens que também foram tocados por esse movimento e que naquele instante eles desenvolviam também um pensamento mais progressista, de acordo com a soberania nacional. Então o que se discutia naquele momento era a teoria nacionalista. Era o Brasil apropriar-se de suas riquezas, o Brasil se tornar-se independente da exploração americana, o Brasil, enfim, encontrar um desenvolvimento próprio, o levar-se ao encontro de sua destinação histórica. Então aquela juventude, principalmente do Liceu de Goiânia, que tinha essa participação dos grêmios, passaram a ter também não somente uma preocupação com as eleições nos seus grêmios estudantis, mas também uma preocupação com os grandes temas nacionais, principalmente o nacionalismo, a soberania nacional. E essa geração, ela é tocada por um grande acontecimento que marcou a história dessa América Latina, que foi a Revolução Cubana. Naquele momento, a figura de Che Guevara, de Fidel Castro, do comandante Almeida, Camilo Cienfuegos, aquilo excitou a imaginação romântica dessa juventude. Então nós também começamos então a sonhar não mais com a soberania do Brasil, com uma revolução que viesse modificar profundamente as estruturas sociais, econômicas e políticas do Brasil. Então não se tratava mais de defender a Petrobras, defender aí a escola pública e gratuita, defender aí as mulheres que estavam sendo esterilizadas na Amazônia, a apropriação da Amazônia, a defesa do mogno no norte do estado. Então todo esse discurso, todas essas propostas, elas tomaram uma dimensão maior com a Revolução Cubana. Então tratava já mais de uma revolução no Brasil também, que rompesse com todo aquele arcaico, aquelas estruturas arcaicas da sociedade brasileira. E esse grupo, ele foi tomando assim uma consciência maior de sua participação na vida política da nação. E outro grande momento também que marcou profundamente a nossa luta foi a renúncia de Jânio. Um ano depois, em 55, eu estava em Goiânia. Lá acompanhei também toda essa movimentação da URGS, da UB, dos grêmios estudantis, do Festa de Bulhões, do Ateneu Dom Bosco, da Escola Técnica Federal, do Liceu de Campinas, que eram os centros e os grêmios estudantis que movimentavam toda a política estudantil. Os congressos estudantis da URGS,
Colégio de Itumbiara, de Rio Verde, Goiânia. E foi uma geração que se fez principalmente do debate. Os grandes debates, os grandes discursos, era bonito, era o jovem, ele se fazia, ele se insinuava, ele se exibia através de seu discurso, através de sua oratória. Então ele se especializava, muitos ficavam aí, tomavam até aulas de dicção, se preparavam para ter esse desempenho nos congressos estudantis, através desses grandes temas. Então a gente iniciou nesses grêmios estudantis. Do Ateneu Dom Bosco, que tinha um grêmio estudantil, fizemos lá, juntamente com o Eudório Pedrosa, com outros elementos lá, a gente já tinha essa participação, lutando aí pelas reivindicações, jornal, imprensa estudantil, e a gente tinha assim, um atrito muito grande com os padres lá, porque eles procuravam a cada momento interferir na vida do Grêmio, e a gente, ao contrário, procurando uma soberania, uma autonomia maior de atuação do Grêmio. E justiça seja feita, teve um momento que parece que desistiram de impedir essa participação do Grêmio, chamado Grêmio Auriverde. E foi um Grêmio de muita participação, principalmente junto à URGS, que era a entidade que congregava todo o estudante secundário do estado de Goiás. E também pela participação do Eudório Pedrosa, que foi uma grande liderança na época, e que se impunha nesses congressos estudantis. Então, como eu dizia anteriormente, essa oratória é que ditava quais os grêmios tinham maior representatividade através dos seus representantes. Esses representantes, junto com a sua oratória, junto com a sua participação, junto com suas teses, junto com suas propostas nacionalistas, de autonomia, de reivindicação contra aumento principalmente passagem de ônibus, né? Passagem de entrada no cinema, isso era sagrado para o estudante. Então esses eram os temas que movimentavam a vida estudantil. Teve um grande movimento, foi o 5 de março, foi um comício que foi dissolvido a bala, e que realmente aquilo sensibilizou e deflagrou um movimento muito grande entre os estudantes do estado de Goiás, principalmente dos grêmios estudantis de Goiânia. Aquela ação insana do governo de Feliciano. E a presença dos estudantes, aí que começa a tomar um vulto maior. Antes estava restrito aos grêmios, então passou também a ser na política partidária. Aí surge a grande liderança do Tarzan, do Péricles, do Hélio Cabral, que vão já se desligando um pouco do movimento estudantil, já começa a ter uma participação na vida política do Estado, dentro dos partidos políticos, do PSD, da UDN, do PTB, do PDC. Então esses partidos também começam a acoplar, a buscar essas lideranças, que também eram grandes oradores. O Pérez, por exemplo, é o maior orador estudantil do Brasil. É Pérez José de Moura, irmão do Mourinha, que morreu depois, tragicamente, justamente numa campanha política do Mauro Borges, a primeira campanha do Mauro Borges, que lá em Taguatinga, que esse acidente. Morreu juntamente com o Adori, né? O Adori, o Toniel da Cunha, o Péricles, ganha um torneio de oratória, que era muito comum isso, entre os grêmios, entre as entidades, fazer torneio de oratória. E o Péricles ganha um torneio. Agora, nós temos que lembrar que durante a ditadura do Estado Novo, grandes lideranças de esquerda vieram para Goiás, que eram perseguidas no Nordeste, que eram perseguidas no Sul, e no Rio de Janeiro, vinha para Goiás, e Pedro do Vigas assumia. Tanto o Cristiano Cordeiro, um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil, foi professor na Faculdade de Direito de Goiás. Essa zona da Estrada de Ferro, todos os subprefeitos eram egressos do Partido Comunista. Em Catalão foi um grande centro de esquerda, efervescência. Aqui em Goiás também, teve grande liderança. Em 1946 já se fazia passeata de panelaço aqui em Goiás, reivindicando melhores salários e distribuição de comida para a população. Durante a guerra, havia o mercado negro, então havia um Partido Comunista muito forte aqui. E essas lideranças após foram para Goiânia. E Goiânia também surge dentro de um contexto do operariado. O povo do Nordeste, de todo o Brasil, veio para Goiânia a fim de fundar a cidade. Ela foi feita fundamentalmente dessas populações pobres, humildes, excluídas, e também pela grande, mesmo dentro de uma ditadura,
em Goiás se respirava um pouco. Grandes líderes intelectuais, Bernardo Ellis, Eli Brasiliense, Cássio Couto, eram, além de polícia, eram também intelectuais. E grande Maximiliano da Mata Teixeira, Bernardo Ellis, Eli Brasiliense, eram homens de esquerda, mas também com grande penetração no governo. Maximiliano foi desembargador, presidente do Tribunal de Justiça. Bernardo Ellis foi diretor da imprensa oficial. Havia a revista Oeste, que abriu espaço para os grandes intelectuais da época, Zé Décio Filho, a geração de 45 em Goiás, tem o espaço fundamentalmente da revista Oeste. E isso gera, dentro da juventude, claro, vai criando também um ambiente. Eram também professores das faculdades. E tinham grandes professores que também faziam lá, levavam fazendo a cabeça dessa juventude. Foi formada fundamentalmente ouvindo essas grandes teses. Esses professores que tinham uma grande credibilidade, não somente social, mas também entre os estudantes que eram abertos, conversavam com os alunos, iam para os bares dos alunos, reuniam com os alunos no parque. Não havia esse distanciamento entre o catedrático, lá na sua cátedra, e o estudante. Claro que havia também grandes canalhas lá, mas a grande participação desses professores que nós falávamos de esquerda, que fundamentalmente formou essa geração. E teve um grande problema em Goiás também, que a gente pode falar, que foi os grandes temas nacionais, mudando da capital, a Petrobras, na época, em 55, os estudantes erguem uma torre de petróleo de madeira no centro de Goiânia. O Centro Acadêmico 11 de Maio, ele participou dessas grandes campanhas nacionais. Então repercutia aqui em Goiás. A luta Petrobras, houve um grande problema que foi o mogno no estado de Goiás, essa madeira de nobre do estado de Goiás, e a Rio Impex, uma empresa imperialista, estava explorando e devastando o norte. Então o Decrier Crispim, outra grande liderança, o Haroldo de Brito de Guimarães, o Elbio de Brito de Guimarães, essa juventude toda foi acoplada, fundada e formada dentro dos parâmetros de esquerda, um pensamento progressista. E eram pessoas também, além disso, grandes intelectuais, grandes poetas, e tinham uma grande penetração na juventude. Então, quando a gente vai para Goiânia, vem aqui, foi Tarzan, vem do interior para Goiânia, já encontra esse ambiente de efervescência cultural em Goiânia. Através do Bazar Oió, através da UB, Geraldo Vale era um boêmio também, que vivia entre essa juventude. Então todas essas figuras intelectuais, o Bernardo Ellis, de 55, lança o Tronco, foi um acontecimento literário, né, que relatando a luta dos coronéis lá no norte do estado, e aquilo então formou essa juventude. E também o estado já não estava tão isolado quanto a capital era aqui. Goiânia surge como uma metrópole, surge como uma proposta de inserção de Goiás no mundo moderno, na modernidade. Essa foi a proposta de Goiânia. Goiás, por isso era o moderno. Goiânia era o moderno, Goiânia era o novo, Goiânia era o avanço, Goiânia era o progresso. Então aquilo cria um inconsciente coletivo. Dessa juventude também assimilou essas ideias de progresso. Então foi fácil a gente assimilar e integrar essas grandes lutas desses grandes temas nacionais, que é todo um conjunto de fatores que contribuíram para que Goiânia tivesse essa efervescência cultural e política. Lançamento de livros, palestras, esse intercâmbio, esse relacionamento desses intelectuais com a juventude, que eram intelectuais profundamente ligados a causas, não eram esses intelectuais dissociados da realidade, ligados principalmente a uma causa, a uma busca de justiça social. O Grêmio do Ouro Verde, o Grêmio do Ateneu Dom Bosco, depois na UGES. Né? A gente tem aqui a participação junto ali, formei ao lado de Tarzan, de Hélio Cabral, do Diniz, do Erlan, do Péricles, esse grupo que lutava contra o grupo da direita, que era Zé Martins, era o Xavier, era essa história já vi, vou expor. Então esse grupo que detinha o comando da polícia estudantil. E esse grupo de Tarzan, esse grupo de esquerda,
abre uma dissidência muito grande. A FLEG, no Congresso de Itubiara, abre uma dissidência. Frente Livre de Estudantes de Goiás. E com o movimento de 5 de março, com aquele pancadaria, aquele tiroteio, então resolveram fazer, então, era a UB, que era o grupo de direita, e a FLEG, que era o grupo mais progressista. E com esse acontecimento do 5 de março, há uma união. Então, junto à FLEG com a URGS, surge a URGS. E com a maior participação, maior militância, maior disponibilidade do grupo do Tarzan, e a ESASA acaba assumindo completamente o controle da URGS. E que desencadeia em todo o estado de Goiás um grande movimento, através principalmente desses congressos, que esses congressos eram realizados mais no interior, não era na capital. Então levava essas propostas, levava esses debates para o interior. Então várias cidades, Itubiara, Catalão, Rio Verde, Jataí, Goiás, então recebia essas informações através desses congressos estudantis. Raramente eram realizados na capital. Então vai despertando e surge grandes lideranças interioranas que chegando em Goiânia já estavam com o espírito trabalhado para participar. E outro grande momento é a renúncia de Jânio, e essa resistência para a posse de Jango. E em Goiás, o governo Mauro Borges, um fato inédito na história de Goiás, totalmente do Brasil, distribui armas ao povo para resistir ao golpe, juntamente com o Brizola no sul, Goiás aqui, com a proximidade de Brasília. É outro grande momento que também tem esse fator de despertar essa efervescência, foi a luta pela implantação de Brasília aqui do Centro-Oeste. E principalmente a juventude, as classes empresariais. Então há uma espécie de uma união muito grande da sociedade goiana para trazer Brasília para cá, instalar Brasília no Centro-Oeste. Isso também já estava, então, o espírito, toda essa efervescência que explode em 61 na luta pela legalidade. Com o movimento em 61, com a renúncia de Jânio, ele lança um manifesto aderindo ao Brizola, defendendo o mandato de Jânio, e coloca a polícia militar e arma o povo, através da sociedade organizada, os grêmios estudantis, Federação dos Trabalhadores, Sindicatos dos Trabalhadores, através de seus representantes, recebiam armas para treinamento. O CEPAIGO, lá aqueles quartéis da Polícia Militar, abriram o voluntariado e, sob direção desses oficiais, era então feito treinamento militar para resistir ao golpe. Não foi distribuído indiscriminadamente armas ao povo, né? Mas deu treinamento militar para o voluntariado, principalmente para os estudantes e os trabalhadores organizados em seus respectivos sindicatos. E esse momento aí defraga, aí depois disso aí o Brasil foi outro país, foi outra nação. Aí vem a posse de Jango, e é lançada a grande campanha. Para mim foi um grande momento que o Brasil perdeu, foi a reforma de base. Através do seu sindicato, através dos grêmios estudantis, então a grande representação estudantil que tem dimensão nacional, que é a UNE, assume um papel fundamental, também através da cultura que funda a Univolante, corre todo o interior brasileiro, levando através das peças teatrais, através do cinema, através dos debates, levando os grandes temas nacionais, as reformas de base, reforma bancária, reforma universitária. As universidades costumam também a discutir a participação dos estudantes na direção da escola, na direção da universidade. Há outro grande momento também, que me esquecendo de falar, foi a criação da Universidade Federal. Foi outra grande luta, até enterrar, até o arcebispo Dom Fernando foi enterrado pelos estudantes. Fizeram um enterro em plena capital do arcebispo, né? Que é aquela figura quase inatingível, intocável, e os estudantes desmistificam isso, vão para a praça pública e enterram com todo o estilo, com toda a pompa, e aqui também foi uma grande repercussão. Então esses momentos, esses pequenos momentos da história, Brasília, criação da UFG, a criação da Petrobras, contribui para essa efervescência em Goiânia, e que tem seu clímax na luta pela legalidade de 61, quando então é aberto o voluntariado. Então, a partir desse momento, há uma integração total, quase total, da juventude nos grandes templos nacionais. Aí houve muito equívoco, né? Aquele momento, aquele entusiasmo, toda aquela pressa própria da juventude, né? A revolução estava aí na próxima esquina, esperando ela cada amanhecer, a partir de 61.
com a Posse de Jango, aquela deflagração daquele processo pela luta pelas reformas, o país estava doente. Então nós não queríamos reforma, e surge o grande tema nacional, reforma ou revolução. Então nós, claro, essa juventude, optamos pela revolução. E fomos ver isso aí, fomos buscar a revolução. Tanto que houve em Goiás um centro de treinamento de guerrilha em Indianópolis, famoso, através do grupo de Julião, o movimento revolucionário Tiradentes de Julião em Pernambuco, em Recife, com contatos mantidos pelo Tarzan, pelo Cabral. Então trazem para Goiás, em Indianópolis, um centro de treinamento de guerrilha, e que teve um final trágico, e que é retratado pelo Moura no seu romance Dias de Fogo. É todo aquele processo quase que termina em termos de ópera bufa, um final melancólico. Melancólico porque foi o exército, foi lá, destroçou, encontra lá meia dúzia de carabinas descalibradas, e nos dizia que tinha até avião a jato lá. Então, e o pessoal tudo doente, tem um fato interessante, 2 pernambucanos servindo o exército lá em Recife, assaltam o paiol do exército e vêm para Goiás, trazendo uns fuzis descalibrados para a guerrilha de Indianópolis. Lá e ficaram meses completamente isolados, sem a mínima assistência lá desse dispositivo. E praticamente se entregaram, porque um pegou erisipela, outro pegou essas doenças tropicais, foram obrigados a abandonar os dispositivos em busca de atendimento médico. Vocês não tinha quase ninguém lá, né? Então o Tarzan, que foi a vítima disso, foi o Tarzan, que foi preso, respondeu já antes, já em pleno governo constitucional, ele foi procurado, ele foi preso, respondeu o processo, foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional. E eu vivi todo esse processo, nós morávamos juntos, no mesmo quarto, dividíamos o mesmo quarto, e foram aquelas noites de tensão, aquelas noites de medo, né? Então, antes de 64, a gente já vivia esse processo de tensão, esse processo de medo, de ameaça, de prisão. Vivíamos quase que numa semi-clandestinidade. Foi o exército. Claro que teve também, após, teve participação da Polícia do Mauro. Então, um movimento aqui, um movimento de reivindicatório de terras em Porangatu, e eu fui para lá como representante do estudante, levar as mensagens lá. Tudo isso aí através desse movimento revolucionário Tiradentes, através dessa concepção da luta de guerrilha, de cercar a cidade pelos campos. Então esse movimento, houve um movimento de várias invasões de terra no estado de Goiás, antes de 64. A maior dele foi em Porangatu. Houve também aqui em Salobinha. Então em todos esses nós estávamos aí dando todo apoio logístico, através de advogados, através de conselho, através de palestras, através de conscientização. Havia esse movimento já efervescente no estado de Goiás. E ficou uma coisa interessante, que os contatos entre antigos estados, principalmente Pernambuco e Rio Grande do Sul, que eram os estados que havia também grande efervescência, eles esperando Goiás deflagrar o processo, Goiás esperava o Rio Grande do Sul Grande do Sul, por sua vez, esperava Pernambuco. Então ficou aquele círculo vicioso, cada um esperando o outro agir. Então todo movimento que surgia, e a gente já achava que a revolução estava próxima, estava a um passo. E houve também um grande movimento também no operariado dos grandes centros, São Paulo, Rio Grande do Sul, fundado o CGT, fundado o PUA, esses movimentos reivindicatórios, grandes greves, que começam até a atingir as Forças Armadas, começam a atingir aí a organização dos inferiores da Força Armada, o movimento dos sargentos, o movimento pela eleição, elegibilidade dos sargentos, o direito dos marinheiros se casarem. Então, o país realmente foi convulsionado por esses movimentos reivindicatórios, por esse movimento de organização, movimento de conscientização. O método de Paulo Freire de alfabetização de adultos foi também um grande momento na vida nacional. Aquilo apaixonou, aquilo encantou, principalmente a juventude universitária, que se lançou, muitos foram para Pernambuco fazer curso, vieram para Goiás e colocaram em prática esse método Paulo Freire, que foi um dos grandes momentos da vida cultural brasileira. O teatro de arena, o Univolante, aqueles filmes, que surge o João Pedro, surge o Glauber Rocha, esse outro, Nelson Pereira dos Santos, com 5 vezes favela, a UNE, estudantes, promovendo esse grande movimento cultural da música,
a CPC, Bossa Nova, o CPC, o Centro Popular de Cultura. E esse que é o grande movimento do Goiás. O presidente da UNE era um goiano, o Aldo Arantes. O presidente da UBS também foi um goiano, o Olímpio. Então, de repente, os goianos estavam tendo uma grande ascensão dentro do movimento estudantil, pela presença constante desses movimentos. Isso gera toda essa efervescência política em Goiás. O governo Mauro Borges, vamos fazer justiça, foi um governo planejado, um governo que fugiu aos padrões da época. O PSD era um partido que, no poder, tanto que dizia que o filme Faroeste era o PSD, pela violência no interior do estado, da capital, jornalista foi assassinado no pleno centro de Goiânia, a Assembleia Legislativa foi invadida por jagunços, havia a figura oficial do jagunço, que depois da revisão institucionalista com a segurança, mas já havia. Então, a polícia militar é formada fundamentalmente de pistoleiros. Para ter qualquer promoção dentro da polícia era preciso ser bom no gatilho. E o Mauro Borges, antes com o Júlio Duvico, depois o Mauro Borges completa essa obra. Faz um governo planejado, faz um governo técnico, faz um governo, chama a juventude para participar. Tarzan de Castro foi aí, oficial de gabinete do Mauro. O Zacariotti era subchefe da Casa Civil, Marjorie serviu lá no gabinete civil. O Hugo Brock foi chefe de gabinete. Toda essa juventude, principalmente da URGS, estava dentro do governo Mauro Borges. Então era um governo democrático, que abriu participação principalmente da juventude. E eles participaram não somente do governo, mas principalmente também da campanha. Tanto que o Pérez morreu da campanha do Mauro Borges, a partir do Comida Central. E que vimos ali que realmente o país estava à beira de uma convulsão. Ou vinha da direita ou vinha da esquerda. A partir daquele momento, aquela convulsão toda, aqueles trabalhadores, 100 mil trabalhadores, lá em frente ao Ministério da Guerra, naquele momento a gente sentiu que o país estava na iminência de um acontecimento. Agora não sabia de onde viria. É até sintomática a frase do Arraes. Ele foi com isso, volta para Pernambuco e diz: estamos na iminência de um golpe, agora não sei de onde virá. Então naquele momento a gente viu que foi um divisor de águas, que algo de importante aconteceria naquele momento no país. E realmente, 13 e poucos dias depois, e é interessante, foi a grande desilusão, que a gente tinha tanta confiança no dispositivo das esquerdas, no movimento dos sargentos, dos operários, do CGT, da UNE, que quando Mourão e Guedes se levantam em Minas, a gente riu, a gente achou bom. Eles botaram a cabeça de fora, vamos esmagá-los agora e dar um grande passo à frente para a implantação do socialismo do Brasil. E foi o nosso grande engano, foi a grande desilusão, que em uma noite, sem se disparar um tiro, cai todas aquelas nossas esperanças, todos os nossos sonhos, todas as nossas ilusões de um país grande, de uma nova nação, de uma construção de uma nova pátria, naquele momento caiu. E mesmo após o golpe, é interessante que a gente também não tinha essa perspectiva de duração. A gente achava que em 6 meses, 1 ano, a gente conseguiria, a sociedade brasileira, as suas forças progressistas, conseguiria reverter essa situação através de um contragolpe. E Goiás, mais uma vez, Goiás se sobressai no cenário nacional com a luta pela preservação do mandato de Mauro Borges. O dia eu estava aqui em Goiás, estava até numa festa folclórica, e quando eu chego aqui, meu pai está me dando notícia de que havia arrebentado uma sublevação em Minas. Não dei maior importância, achei até aquilo salutar, porque, como disse anteriormente, eles botaram a cabeça de fora, vamos esmagar a serpente agora. Mas imediatamente saí de manter contato com os companheiros, que havia um movimento estudantil forte aqui, do Partido Comunista, o movimento estudantil, o Adicério, o Lafayette, nos reunimos. E eu comecei a sentir que o negócio estava indo por água abaixo, foi na madrugada, quando as rádios, as emissoras, que não havia televisão ainda, era só através do rádio, adesões às forças golpistas. Você não viu uma adesão de qualquer unidade militar ao Jango. E no momento em que abandona o Rio de Janeiro e voa para Brasília, eles viram que estava perdido.
Então foi a debandada geral, e na madrugada o apoio do 2º Exército de Crua. Aí vimos então que era realmente o fim. Mas restava outra grande ilusão: Mauro adere ao golpe. E aquilo então também trouxe uma grande frustração, que a gente esperava que Mauro fosse repetir 61, formasse novamente uma rede de legalidade do país. Brizola volta para o Rio Grande do Sul, toma o Rio Grande do Sul, lança grandes proclamações, as unidades militares, ficou com Porto Alegre nas mãos. Não foi uma noite, porque foi traído. Tinha o 3º Exército, mas o interior, as guarnições de Santa Maria, as principais guarnições do interior, ficaram com o golpe. Ficou apenas com Porto Alegre. E era o general Ladário Teles, que era o comandante terceiro, assume o comandante do 3º Exército, garante Brizola. Mas numa reunião, quando o Jango chega do Rio Grande do Sul, de Brasília, e vai para o Rio Grande do Sul, eles autorizam a resistência. E o Brizola insiste que nomeasse ministro da Justiça, é o general Ladário, ministro da Guerra, para eles iniciarem a resistência, formar novamente o 61, repetir 61. Mas, infelizmente, todo o país já estava tomado, Mauro não aderiu. O Rio Grande do Sul mesmo, todas as guarnições do Exército interior estavam todas aderidas ao golpe. Então restou Brizola, ainda ficou mais ou menos uma semana no Brasil. Uma semana depois que ele se asila no Uruguai. Já percorreu todo o Rio Grande do Sul tentando levantar a brigada militar. Mas, infelizmente, ele teve que deixar também, porque viu que era inútil qualquer resistência. Já estava na universidade, vim aqui, foi durante o período da Semana Santa, vim passar a Semana Santa aqui, o golpe me encontra aqui. Aí, então foi aquela interessante, de imediato em Goiás, ele não sentiu nada. As ameaças, risos, provocações. Mas aqui estoura, uma semana depois, então vem as prisões. Prenderam o Lafayette, prenderam vários estudantes, e eu consegui escapar. Agora que eu vi que nós vimos que estava prisões, uma meia dúzia, aí, o Mendes, eu, o Adicélio, conseguimos então escapar. Fomos para Goiânia. E lá nos homiziamos lá. Bom, aí fiquei lá legalmente lá, havia assim, de primeiro momento. Fui em Goiás, foi um fato interessante. No início do golpe, eles procuraram atingir Mauro Borges, o governo de Mauro Borges. Aí era a luta, ficou a luta do PSD e o UDN. Já não era mais uma luta ideológica. Claro, foram alguns comunistas presos, mas as prisões se deram mais efetivamente, o maior rigor, entre os auxiliares de Mauro Borges. Então era para atingir o governo de Mauro Borges. Aí transforma-se uma luta política entre PSD e UDN. A UDN sempre fragorosamente derrotada, viu aquele momento a oportunidade de assumir o governo, o que faz em novembro. Então, de março a novembro, o Estado de Goiás praticamente paralisou. E a gente tinha, na presença do Mauro Borges, na resistência do Mauro, grande esperança aqui também de defragasse o movimento nacional de resistência ao golpe. Mas a disparidade de forças era muito grande. Aquela polícia mal armada, mal municiada. E o CRUA já havia uma certa divergência também já com a ditadura. E teve esperança. O Mauro faz um contato com o CRUA, com o Ademar de Barros, para fornecer armas para Goiás. Vão inclusive vários oficiais da polícia em São Paulo, é tudo negado. Resistiu. O Mauro tinha essa pretensão. Ele mandou, ele tem os elementos que ele realmente, vários oficiais foram a São Paulo, compor com o CRUA, fornecer armas para Goiás para poder resistir militarmente ao golpe. Era um golpe. E que tinha o objetivo Goiás de apiá-lo do poder. Apiar o Ludovico PSD do poder. Aquele PSD mais progressista, do Mauro, a liderança de Ludovico. Então que eles compuseram aqui com o Castro Costa, com o Peixoto. Aqueles elementos mais conservadores do PSD foram resguardados. Aqueles mais progressistas, o Eurico Barbosa era da UDN, foi também atingido. Então, transforma nessa luta política. Então, foi prisões, aí iniciam em Goiás também foi pioneiro da tortura.
Ele foi o Pavel Gucci, o Tarzan. Eu me lembro que a gente sempre visitava Tarzan no CEPAI. Todos os domingos a gente ia lá visitá-lo, ele preso. 64, já aí do início de 64, março, abril, até setembro, o Tarzan ficou no CEPAI. Então todo domingo a gente ia visitá-lo. Tinha livre acesso lá. Ele já estava até preparando uma fuga. Uma semana depois foram presos aqui o diretor do ginásio, o Zé Mendes, o Zé Nova Mendes. Foi preso o Lafayette Moraes. Foram presos dois operários, dois líderes operários. E levados para Goiânia. Mas aí o Mauro viu que eram prisões políticas, principalmente do diretor do ginásio. Apesar de ser um cara de esquerda, era uma prisão para atingir o governo dele. Foi liberado. E é interessante que a igreja, no primeiro momento, apoia o golpe aqui também. Tanto que a primeira manifestação pública aqui na cidade de apoio ao golpe foi feita através de uma missa. Em Goiânia, não sei. Mas aqui a igreja apoiou, tanto que a primeira manifestação pública de apoio ao golpe foi feita dentro da igreja do Rosário. Esse papo, posteriormente, ele se redimiu desse ato. Surge a teologia da libertação, o Congresso de Medellín, na Colômbia. Então, que é realizado um ato ecumênico, e o representante da maçonaria, das igrejas evangélicas, que é muito fraco na época, fazem comício e pedindo medidas repressivas contra os comunistas da cidade. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, então, a polícia começa a prender essas lideranças estudantis na rua, encontrava na rua. Eu me lembro que ele estava junto com o Lafayette, chega um sargento e fala: o delegado está chamando o senhor na delegacia, para que ter um papo com o senhor. Ele foi lá, chegou lá, está detido. Fizeram umas 3 ou 4 prisões aqui. Goiás era, na época, uma cidade muito conservadora. E havia também um movimento estudantil aqui forte, também de forte presença de esquerda, no movimento estudantil, e havia aquela prevenção, aquele preconceito contra essas lideranças. Tanto que as prisões foram aplaudidas. Com raríssimas exceções, apenas as famílias atingidas pelas prisões e reagiram negativamente a essa repressão. Na época a gente era procurar, claro, tinha que mudar de endereço, né? Tinha que mudar de quarto, dormir cada dia num local, em função dessa atuação, que a gente atuava dessa guerrilha de Dianópolis, no movimento estudantil também muito forte. Então toda vez que prendia o Tarzan eu tinha que mudar de quarto. E a minha atuação era mais dentro dos grêmios estudantis, dentro da faculdade do Centro Acadêmico 11 de Maio. E eu realmente não tive, assim, nessa ocasião, eu não tinha, assim, uma visibilidade muito grande. E a gente tinha mais também, assim, as grandes lideranças eram ofuscadas pelas grandes lideranças. É que Tarzan realmente é uma liderança muito forte, uma personalidade muito forte. Ele, realmente, você se sentia um pouco apagado perante essas lideranças. E a gente também estava em formação, as nossas mentes estavam se formando, a gente estava estudando, a gente estava pesquisando, a gente via essas pessoas, o Elvio, o Tarzan, o Zaccariotti, quase que como mentores. E era interessante que aí eles tinham até posições divergentes, às vezes surgiam algumas dúvidas, você ficava assim, normalmente em dúvida, incerteza, que um tinha uma proposta, outro tinha outra, uma tinha uma concepção, e depois isso aí vai estourar após o golpe, e em 68 isso aí vai chegar lá, você vai ver o que virou. Aí formamos as universidades, os centros acadêmicos, os estudantes, formamos milícias, né, movimentos, grupos, para atuar contra o golpe, contra o Mauro. Tanto que, quando os tanques vêm de Brasília, formamos um corredor humano, uma muralha humana, nos deitando no asfalto, para impedir que os tanques, lá na entrada de Goiânia, ali perto da Polícia Rodoviária Federal, na saída para Anápolis. A entrada de Goiânia é por ali só. Uhum. De Brasília, obrigatoriamente, a entrada é só ali. Não havia ainda aquela abertura lá para o setor Santa Genoveva. Ficava ali, então que passar. Então nos deitando no asfalto, para impedir que os tanques avançassem. Aconteceu que eles foram impedidos, fomos arrastados, né? Vieram as tropas e nos arrastaram, tiraram. Nesse momento não houve nenhuma prisão, eles apenas nos afastaram, tiro de festim, gás lacrimogêneo, a gente se dispersou e viu que era inútil ficar naquele momento, aquela resistência. Então nos concentramos na Praça Cívica. Agora, houve toda
um movimento, todo um processo. Né? Então eram noites, propostas imensas, quando há então o nosso amigo Inés Natal em assalto, o tiro de guerra em Anápolis, ele, James Allen, o Belmiro, todo esse processo, aí sim, o exército viu que havia algo mais sério no Estado. E aquilo realmente contribuiu para o avanço do golpe em Goiás. E os processos, as prisões, os depoimentos, as torturas, aí a triste memória do coronel Danilo, do capitão Aníbal Coutinho, que foram os mentores militares. Os mentores civis foram o DN, Mival Caiado, Hélio de Brito. Eu me recordo que fomos lá, juntamente com o Rezende Monteiro, os estudantes foram lá no quartel do Exército, conversar com esse coronel, esqueci o nome dele, aqui de Goiás. Depois foi secretário do Hélio de Brito. Falei, meu comandante aqui é Rezende Monteiro. Estou aqui de apoio ao governador. E o Mauro toma aquela medida de apoio ao golpe, lança um manifesto de apoio ao golpe, e o exército imediatamente também aderiu. E após, então, o golpe, era comandante, esse coronel foi afastado, e um coronel Avania Rochelas, que era também golpe, mas não era torturador, não era violento. Ele abriu vários IPMs, aí o país foi tomado os famosos IPMs, né? Comissão Geral de Investigação. Então fizeram uma devassa no governo de Mauro Borges. E esse Avania Rochela agiu com um certo critério, mas então não agradou a esse movimento dos duros e ao UDN do Estado também, que queria simplesmente a deposição do Mauro. Então trocou o Avania Rochela, então veio o coronel Danilo, de triste memória, esse sim, a hora que ele entra, ele assume o comando em setembro, na 7 de setembro, eu me recordo, a gente visitou o Tarzan na época, na véspera, quando nós estávamos lá no desfile de 7 de setembro, chega a notícia que o Tarzan tinha sido transferido por exército e estava sendo torturado. Então todos esses presos que estavam à disposição do Estado, presos pelo Estado, foram imediatamente transferidos pelo exército. Aí começou as torturas, várias prisões, foram novamente prisões, como foi preso o Pablo Gútico, foi preso o Hugo Brockers, né? Foi preso o Zacariotti, a tortura, eles denunciaram, foram os primeiros a denunciar as torturas do Brasil, foi o Tarzan e o Zacariotti, através de escritura pública, foram para a Freira. Aí começa a haver uma mudança também. O Correio da Manhã abre um espaço, o Tarzan manda uma carta para o Correio da Manhã, denunciando as torturas em Goiás, denunciando o Zacariotti também, faz um manifesto denunciando essas torturas, e já alertando que a luta ali, as prisões, as torturas, mas não tinha mais um sentido ideológico, um sentido político. Era para depor Mauro Borges. Então Mauro já sabia que estava irremediavelmente condenado. Então se tratava pelo momento de saber se resistiria militarmente ou moralmente. Então o palácio, a Praça Cívica, tornou-se o centro das atenções. Toda noite a gente ia para lá. Ficava lá, reunia propostas, teses, sugestões de resistência, se Mauro ia resistir ou se não ia, se teria condições de resistir à pressão sobre Goiânia ou não. E aqui também foi trabalhando a emoção do povo goiano. Tanto que Goiás tornou-se um grande centro de resistência à ditadura. Porque talvez trabalhar pelas emoções do governo Mauro Borges, que é um governo que tinha simpatia e o apoio da sociedade. De repente esse governo é militarmente afastado, brutalmente, com toda truculência militar. Goiânia é tomada, assaltada, ameaçada até de bombardeio, voos rasantes de bombardeio sobre o Palácio das Esmeraldas. E foi um momento lindo, um momento bonito. Foi o dia da deposição do Mauro. Ele sai dos braços do povo, sai do palácio, dos braços do povo. A Praça Cívica estava inundada, né? Toda a multidão. Parece que toda Goiânia se concentrava ali na Praça Cívica. E a hora que os militares chegam com um decreto de intervenção, foi a forma que eles encontraram, né, de legalizar a deposição do Mauro, foi a intervenção. Foi feito um acordo, porque antes o Mauro obteve uma vitória estrondosa do Supremo de 5-0 do habeas corpus. Havia um habeas corpus concedido pelo Supremo para evitar a prisão dele. Ele requer esse habeas corpus. Esse julgamento foi transmitido
rádio, através do rádio, ao vivo para todo o Brasil. Cada ministro votando, você acompanhando pelo rádio os votos dos ministros. Então, toda aquela emoção, todo o seu extravasava sua emoção, sua esperança naquilo ali. Que o Mauro pudesse, através de Goiás, pudesse frear esse golpe, pudesse até enfrentar essa ditadura. E não era ainda, era uma ditadura ainda disfarçada. Castelo Branco foi eleito pelo Congresso, algumas instituições ainda funcionavam, o Supremo funcionava, havia ainda o Instituto do Habeas Corpus, havia a imprensa, não havia essa censura rigorosa à imprensa. Tanto que o Correio da Manhã publicou essa denúncia do Tarzan. Os grêmios estudantis funcionavam. Então a gente aproveitou esse pequeno espaço de democrático para poder respirar e para poder construir alguma coisa também. Outros grupos já partiram para a preparo da luta armada. O PCdoB, esses grupos radicais, Polop. É interessante porque com o trauma sofrido pela intervenção, eles amenizaram um pouco a situação em Goiás. Então, a partir da intervenção, foi feito um grande acordo político entre o PSD e o DN, tanto que o Luiz Rezende permanece, foi presidente da Assembleia. E isso era o presidente da Assembleia. Então, eles fizeram um acordo, Mauro Borges não seria preso, Mauro Borges não seria processado, mas a Assembleia votaria, aprovaria a intervenção e votaria o governador indiretamente. Foi buscar um general Gagá lá no Rio, que era o Ribas. O Ribas. Então houve amenizou um pouco em Goiás, houve consideravelmente um funcionalismo público. Então fizeram todas as medidas para agradar, para amenizar o trauma da intervenção do Mauro. E o acordo previa a não prisão do Mauro. Então o Mauro permaneceu livre. Os secretários que tinham sido presos anteriormente, o padre Rui, o Ari Demóstenes, foram transferidos para Juiz de Fora. Então há uma amenização na repressão nesse momento, nos primeiros momentos. Aí vem 66, tanto o 65, aí vem 66. Havia grande movimentação estudantil, já esses temas também, já ia a luta contra a ditadura, mas já havia um espaço de atuação. A UNE funcionava, ganhamos várias vezes a eleição dos centros acadêmicos, fui eleito presidente do DCE com chapa única. Veja bem, em plena ditadura, a direita estudantil não teve condições de lançar uma candidatura dos grêmios estudantis, nem no DCE. Dominávamos completamente o movimento estudantil em Goiás. Então havia um espaço ainda que você podia respirar e atuar. Tanto que esses grêmios agiram, esses grêmios atuaram. A esquerda tinha todo o controle do movimento estudantil em Goiás. Havia participado dos congressos da UNE. Permanece um espaço. Os militares faziam todo o grupo de Castelo, o famoso grupo da Sorbonne, tinha como meta o retorno às liberdades democráticas. Então, o Castelo queria entregar o governo para o Costa Silva, completamente limpar a área dos comunistas, entregar o governo para o Costa Silva, que ele não queria nem queria o Costa Silva. O candidato dele era outro, o Costa Silva foi colocado pela goela abaixo dele, o Costa Silva se impôs como candidato. Então ele permaneceu, ele garantiu um pouco dessa liberdade. Tarzan foi libertado através de habeas corpus. Em 68 a gente soube ter o quê? O 68 de maio da França, né? A morte de Che Guevara, estava atuando, ligado aí ao PCdoB, esse grupo do Tarzan, e aquela concepção de guerrilha rural. Aí a gente ia trabalhar, tem o quê? A Praga, a Primavera de Praga, já as primeiras contestações ao socialismo real, as primeiras mudanças da gente, já havia uma certa também, a grande divergência assim, soviética. A União Soviética não monopolizava mais o pensamento da esquerda no mundo, já havia o pensamento de Mao Tse-tung, já havia o Vietnã também, a resistência do Vietnã, a geração silenciosa dos Estados Unidos, o movimento hippie, o Woodstock, o festival de Woodstock, então todo esse movimento, a Bossa Nova no Brasil. No Brasil, então, foi um movimento cultural maravilhoso. O teatro de arena, as peças Nara Leão, Chico Buarque, na música, no cinema novo, Glauber Rocha, aquelas novas concepções
de estética, é chamada estética da fome. Todo esse movimento, o movimento musical também, esses grandes valores, os grandes festivais de música, vem Disparada, vem, perdão dizer que não falei, Vatos Flores, Vandré, e aquilo então tem efervescência, que já havia antes de 68. A passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, aquela movimentação estudantil no Rio de Janeiro, antes de 68, de 67. 68 é consequência dessa movimentação. Havia o deputado de esquerda do Congresso, o Marcito, o Hermano Alves, o Márcio Moreira Alves, aquele do Hotel de Andrade. Nós mantínhamos contato com eles no Congresso, traziam para fazer palestras em Goiânia. O DCE funcionava, o UEE. Então já havia, agora havia a luta contra a ditadura. Então toda aquelas reivindicações estudantis, o movimento essencialmente estudantil, desapareceu tudo. A luta, todo o esforço, todas as energias foram concentradas para vencer a ditadura, para recuperar as liberdades. Teve a passeada dos 100 mil, aquelas grandes movimentações, São Paulo, Brasília, Goiânia mesmo, fizemos várias passeatas, a Faculdade de Direito foi várias vezes cercada. Então toda a faculdade centralizava todo o movimento estudantil, que ele estava as principais lideranças estudantis. E tinha também, até faço justiça, o nosso diretor, que era o professor Paulo Tormin Borges, um cara conservador, católico, mas de uma correção muito grande. Como faço também aqui, essa pessoa também, o reitor, que tem uma posição horrível, de apontar estudante da rua para aprender política, que é o Jerônimo Geraldo Queiroz, o Romeu Campos, a professora Armida Pergamini, que abria a sala de aula para o exército prender alunos lá dentro, foi a prisão do Elcio Bron, que deu dentro da sala de aula, com a complacência dessa professora Armida. Então havia também a luta dentro das faculdades contra esses professores chamados dedo duro, né, que queria, delatava, fazia denúncia. A gente nem dormia mais, nem ficava semanas inteiras fora de casa, em reuniões, promovendo passeatas. Então aí a repressão aumentou também, cercaram a faculdade. Então quando houve a abertura de uns PM sobre a movimentação, o movimento estudantil do Estado de Goiás, em 66. Então quando a gente foi chamado, foi preso, ficamos uns dias lá no DSPC, e alguns se homicidaram, outros se exilaram, e a prisão foi pouca, fiquei uns 2 dias só. Aí foi feita a prisão, mas como Goiânia estava já traumatizada também com as denúncias de torturas, e o presidente do nosso IPM foi na época, Major Curvo, triste memória, está vivo aí. Até semana passada ele escreveu um artigo defendendo a ditadura, coronel Eurídice Curvo. Ele foi pedindo inquérito do IPM. E havia uma pressão muito grande da sociedade, uma vigilância também da sociedade sobre esses estudantes que estavam sendo presos. Então não sofremos torturas, sofremos aquela ameaça psicológica, palavrões, empurrões, ameaças de agressão física, mas isso não se concretizou. E esse PM, então, também foi feito depoimentos, muitos tivessem em agosto, setembro de 67. Setembro, outubro de 67. Foi quase no fim do ano. Aí ficamos 3, uma semana presos, mas não sofrendo assim, também aquelas ameaças, né? A pressão psicológica e a dúvida. O pior da prisão é a dúvida. Porque você é condenado a 10 anos, você está para ficar 10 anos ali. Mas quando você é preso sem nenhuma, aleatoriamente, sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação formal, você não sabe o que vai te acontecer. Então as madrugadas, a solidão nesse momento da prisão é terrível. Você não sabe como você vai amanhecer, se será fuzilado, será transferido, quanto tempo você vai ficar ali. As pessoas já começaram a desaparecer, prisões ilegais, torturas. Então, não sofrendo essas torturas, porque através das denúncias do Tarzan, do Zacarioti, que chocaram, essas denúncias chocaram a opinião pública de Goiás. Então, quando fomos presos, eu abri esse PM contra nós, vários estudantes. Então, houve a pressão da sociedade organizada, maçonaria agiu, pressionou o exército para fim que vigiar a OAB
A pasta de justiça é um grande nome, falecido há pouco, e morreu debaixo de um acidente geral, o doutor Rômulo Gonçalves. Ele nos visitou na prisão. Tem um fato interessante. Ele chega lá, nós ficamos em sala, ele chega lá, o coronel, esse coronel curvo, abre a porta e fala, aí, ó, estão presos não, estão em sala. Não estão presos aí não. O doutor Rômulo, com toda a calma, não, coronel. Quando você prisão para vocês, militares, estão acostumados com cadeia. Para nós civis, às vezes, uma cidade é uma prisão. Ele foi muito duro, muito firme, corajoso, enfrentou, então impediu que se consumassem maiores violências contra nós. Logo então fomos, à medida que ia sendo depondo, eles liberavam a gente. Mas houve esse constrangimento, né? E ficou marcado. Ele chegava já na faculdade, já é olhado de uma forma diferente. Aí veio o grande problema, aí você formou. E agora? Bom, fazer um concurso. Eu me preparei para ser juiz. Então, estudei, requeri, abria concurso para juiz, abria concurso para promotor, abria concurso para procurador. Você inscrevia, sua inscrição era rejeitada, porque você não podia apresentar o chamado atestado ideológico. Para qualquer cargo, qualquer função pública, qualquer concurso, para até professor primário, uma curtela, exigia-se o atestado ideológico. Pelo DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social. Então você havia toda a ficha sua lá. Mas aí você não ia lá não, você mandava a pessoa lá. A sua esposa, sua irmã, seu irmão, conhecido lá, você fosse lá, né? Como você ia lá? Na Toca do Leão, buscar um atestado, você sabia, e você sabia que você estava fichado lá. Você tinha certeza, fazia mesmo para descargo de consciência. Mas várias vezes, e a minha irmã ia lá, não, ele está aqui, ó. Onde que está, hein? Está sumido? Então havia toda essa pressão. E interessante também que no interior, todo o serviço de informação era exercido pelo Ministério Público. Os promotores eram encarregados de fornecer as informações para o SNI. Eu sei que só me restava o quê? Advogar. Ia advogar com chegava no fórum, promotor. Toma cuidado, viu? Para uns promotores, já muitas vezes incompetentes, sabia que ia perder a causa, então já lançava mão, né? Já te pressionava. Você chegava para as audiências já amedrontado. Você chegava já em estado de alta tensão psicológica. Então, muitas vezes não tinha nem condições até morais de defender o seu cliente. Repressão total. Caçaram os grêmios estudantis. Há um caso interessante também, para você ver a influência da cidade de Goiás. O Suplicy da Serra, que é o ministro da Educação, estava com um osso na garganta, que era a autonomia dos centros acadêmicos. E como eu disse para você anteriormente, os centros acadêmicos, a esquerda permaneceu com o controle da política estudantil. Ganhou todas? Todo, a UNE, na mão da esquerda, os centros acadêmicos, os principais centros acadêmicos do país, Faculdade de Direito de Goiás, Faculdade de Direito de São Paulo, a Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro, o CACO no Rio de Janeiro, esses todos. E ele como? Ele tinha que caçar a autonomia. Ele visita a cidade de Goiás nessa ocasião. Ele vem aqui fazer uma visita. E é saudado pelo representante dos estudantes, que aqui, na década de 45, o grêmio estudantil que chamava Centro Cívico. Então instalou nele lá. Então vou transformar esses centros acadêmicos em centros cívicos. Então mudou toda a estrutura dos centros acadêmicos, transformando todos, através do decreto, transformando todos em centros cívicos. E logo após a edição dessa medida, os centros acadêmicos todos se rebelaram, não aceitaram a imposição dessa lei. Então formamos os centros acadêmicos livres. Foi um equívoco, nós tínhamos ter, na época até a gente defendeu que aceitasse isso, fosse disputar, que ganharíamos nas eleições, ganharíamos esses centros cívicos. O problema de sigla, de nome, não importava. Importava o conteúdo, era a atuação desses centros acadêmicos. Mas o radicalismo na época foi muito grande, era contestar mesmo a ditadura, então optaram por entregar os centros e formar os centros acadêmicos livres. Aí não tinha estrutura, não tinha telefone, não tinha sala. Do que fala? Qual que é a referência? É o local, né? Nós não tínhamos esse local. Em uma das minhas prisões, aconteceu em Goiânia também, fui preso por 2 dias, esse ministro veio a Goiânia, e coincidentemente eu estava na faculdade de engenharia, próxima à reitoria, quando falaram que o ministro estava lá. Então fomos para lá.
Entramos lá no local, eu pedi a palavra e fiz um discurso incendiário, carbonário, lá contra essa chamada lei de Suplicy de Lacerda. Perante o ministro, perante o reitor, que era o Jerônimo Queiroz, um repressor tremendo, rancoroso. E na mesma hora lá, terminou o discurso, estava a mulher do ministro, estava lá, e toda a assessoria do ministro de militares. Não deu outra, né? Aí houve um caso interessante, né? Porque o reitor lá, ali na solenidade, ele telefona para o DOPS, me prender que eu estava perturbando a recepção ao ministro. Aí que eu vou saindo, vem o DOPS, me leva para o DOPS. Mas chega do DOPS, cadê a ordem de prisão? Não tinha ordem, a ordem foi oral. Ah, então leva ele aqui, não posso ficar, leva e leva para o exército. Chega o exército, eu fiquei um dia todo rodando, né? Eu, não tem ordem, não leva para PM. Chega na PM também, até esse coronel aí, até meu amigo, falou, não, você veio por quê? Fiquei um dia girando, né? Volta pro DOPS. Falou, não, aqui não tem, cadê a ordem? Ah, então leva ele pro reitor. Leva pro reitor, então não. Aí o reitor se exibiu, não mandei prender. Aí que eu fui solto. Não mandei prender, não. Ah, mas você não, se foi aqui, foi engano, tá aí que eu fui solto. Então havia muito isso também. E interessante também, porque depois da prisão, isso aconteceu comigo, os 3 ou 4 dias que eu fiquei lá no DSPC, no dia que me liberaram, prestei depoimento e me liberaram. Eu saí num sargento, ó, por favor, vai voltar, não, acertar sua permanência, você tinha que pagar, você tinha que pagar a refeição e o quê? Tinha que pagar, me cobraram os 3 dias que eu fiquei lá, tinha que pagar. A refeição, cobrar a refeição, o pouso, tudo foi cobrado. Todos tiveram que pagar. Sai da cadeia é um puto bolso, né? Tem que telefonar para casa, os familiares pagarem a estadia lá no quartel do SBC. Depois, então, eu me formei, fui procurar contatos, aí os contatos estavam bem difíceis, né? Difícil você encontrar alguém, forças de resistência, grupos de resistentes. E formou, então, o grande problema da esquerda na época foi a desunião. Uma imensa gama de informações, de teses, de propostas, de estudos, de análise da realidade brasileira, cada um com uma tese mais brilhante que a outra, facilitou a repressão. Essas quedas foram facilitadas pela desunião. De repente você vai Palmares, VPR, Colina, Molivo, PCdoB, Dissidência PV, Dissidência da Guanabara, formasse um movimento hoje, amanhã já havia dissidência desse movimento, cada um com a teoria, com a visão própria da realidade nacional, uma estratégia própria para combater a ditadura. Isso para mim facilitou muito a repressão, desmontar e desmantelar todos esses movimentos de resistência que surgiram no Brasil pós-68. Que esses movimentos tomam maior amplitude, já havia um arremedo. O PCdoB já tinha essa guerrilha montada no Aragá há muitos anos. Já havia VPR. Quando eu me formei em 67, eu tive contato com a VPR. Tive contato, dei algum apoio logístico. Depois, esses grupos também, à medida que se formavam, também se dissipavam, se extinguiam. E havia muito voluntarismo também, não havia, você não via assim muita fragilidade, não havia aquele conteúdo, você não sentia firmeza, não sentia forte, que se fosse um movimento forte, capaz de enfrentar e derrotar a ditadura. Você tinha essa visão assim, de muita fragilidade, muito entusiasmo e muito voluntarismo. Então isso facilitou para mim a repressão. Foi o grupo que eu me liguei, já tinha perdido contato com o PCdoB, aí foi a imersão total na clandestinidade. Você? Todos. Eu não. Eu continuei ainda com uma vida semi-legal. Mas aqueles contatos que eu tinha, de repente, desapareceram todos. Uns foram presos, outros foram exilados, outros procuraram asilo, outros se lançaram na clandestinidade absoluta. Era difícil o contato, até temerário, podia ter colocado até em risco a segurança, não da gente, mas do próprio companheiro ser procurado. Aí esse é o grande problema, aí você se isola, né? Esse aqui é o pior exílio,
Eu exilo dentro de sua própria pátria. Eu exilo dentro de sua cidade. Eu sei aqui isolado, aqui na cidade, completamente isolado, dentro dessa realidade de exclusão. Você é um elemento perigoso. 68. Aí eu volto para Goiás. No meio do ano, procurei contato com a VPR. Os contatos que eu tinha VPR sumiram todos. Fui a Brasília através do Sebastião de Abreu. Então mantive um contato com o Abreu, fui para Brasília. Chego em Brasília, um fato interessante, que havia então uma relação com a Síria, o partido Baath, da esquerda, assume o poder da Síria. E a cena que esse grupo do Abreu, Segundo Socialista, de dar um apoio para esse grupo, informação de quadros, comunicações, terrorismo, explosivo. Eu ia fazer um curso lá prontinho para ir para a Síria, para fazer um curso de comunicações. O filho da puta do embaixador da Síria puxa um fogo do Rio de Janeiro, bate o carro, a polícia então, aí eu estava em Brasília, já pronto, preparando a documentação, despedi da família, falei para minha mãe que tinha arrumado um trabalho em Brasília, que ia para lá. Aí, rapaz, chega lá uma noite, nós estamos lá preparando, chega a notícia, ó, some todo mundo, que o embaixador foi preso, pegaram a documentação toda dele, todo o plano, todo esse projeto está comprometido. Eu me lembro que isso se deu, embarcou, foi a noite que o Pelé marcou o 1000º gol dele. E eu corri para a rodoviária, some. Aí peguei o ônibus e voltei para Goiânia, vim para Goiânia e Goiânia, imediatamente para Goiás. Então, você olhar com desdém, você olhar com desconfiança, você representa um perigo, você representa uma ameaça. Então ninguém quer nem amizade com você, seus amigos correm de você. Sua namorada, a família obriga o término de qualquer namoro. Então você não arruma emprego, você não arruma trabalho, dentro do seu próprio grupo familiar, você é olhado até com uma certa hostilidade. Você é ovelha negra da família, você podia estar aí com um diploma na mão, não arruma trabalho, não arruma emprego, não pode prestar um concurso, você tem que viver as coisas dos seus irmãos. Eu, formado, um diploma na mão, vivendo as coisas de irmão, não arrumava emprego, nem de professor. Isso aí foi a 68, 69, 70. Em 72 que eu consegui um emprego lá em Novo Brasil, de professor de um ginásio lá. Em 72, de 68 a 72, vivi à margem da sociedade. Isso é exílio, que é o pior dele, e sem contato com ninguém. Não tinha ninguém para trocar ideia, não tinha ninguém para te informar alguma coisa, não tinha ninguém para te aliviar, que você desabafar, você trocar ideia, trocar informação, debater. Então você fica totalmente à margem de todo o processo social. Você não existe, é uma pessoa que não existe. Ninguém te olha, ninguém te respeita, ninguém te dá credibilidade. Você vê como que chega esse isolamento, que até a associação religiosa que eu tentei aqui em Goiás, entrar aqui em Goiás, me renegou. Então você é totalmente apagado, você não existe. Você é uma pessoa que a gente falava seguinte, leprosa. Qualquer contato é pegajoso. Não, você não dormia, tanto que eu tenho insônia perniciosa até hoje. Qualquer barulho já estão te prendendo. E as ameaças agora, as ameaças veladas, as ameaças explícitas. Vai chegar uma caravana essa semana aqui, vão te prender, hein? Toma cuidado. Estão atrás de você aí, vieram pedir informação a seu respeito. Então todas esse processo de ameaça, de medo, de coação, você cria no você fica uma pessoa medrosa. Você transforma. Você é outra pessoa. E pior ainda também, né? Os seus amigos. Preso, morto, foi torturado. E a dúvida, é verdade? Será que é verdade isso aí? Será que ele está realmente morto? Será que ele foi realmente torturado? Onde que ele está? Será que ele está vivo? Será que ele está morto? Completamente isolado. Aí você vai perdendo seu encanto, vai perdendo encantamento com a vida, você está uma pessoa sem nenhum compromisso com nada, cética, até o seu humanismo você vai perdendo, você vai se desumanizando, você vai se tornando uma pessoa retraída, tímida, sem ação, sem qualquer iniciativa própria.
Porque você está no exílio, você tem contato com grupos lá, você está sendo informado, Tarzan sempre diz, sempre repete isso, a melhor informação que você tem é no exílio. Lá por isso você está respirando, você tem liberdade de locomoção, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de reunião. Aqui não, no exílio, na sua pátria, você não tem direito, você não respira. O ar torna-se irrespirável, você não tem conversar com ninguém, você não tem informação de nada, você não tem amizade, você vive sob a constante ameaça, você vive constante pressão, permanente pressão. Até dentro da família, é a pior pressão. Você olha seu irmão, você olha sua mãe, você olha seu irmão, então você torna-se um marginal. Esse aqui é o pior do exílio, eu vou chamar, eu sempre disse isso. O pior não é o exílio externo, é o exílio interno, esse que você sofreu. E muitos sofremos, principalmente em Goiás, Goiânia mesmo. Eu lembro em Goiânia, sempre procurava lá o cristiano, que é a cara cristianinho também, depressivo, né? Você torna as pessoas depressivas, você torna as pessoas sem ação. Aí no momento em que você vê que esses anos todos sem estar ligado à produção, sem produzir nada, no momento que água percebe para você, você já não tem essa iniciativa. Você já não vai trabalhar com aquele mesmo entusiasmo. Em 72, aí aconteceu o pior, eu me casei, né, que você começa a maior loucura da sua vida, que é casar. Fui para Novo Brasil. Tinha um primo que tinha uma certa influência lá, me arruma lá um emprego. No fim do ano já tinha denúncia. Vocês estão com comunista aí. Aí fui exonerado também. Fui delegado lá, me ameaça lá, eu tive que sair da cidade, fui para a roça. Eu tinha umas terras aqui, fui lá para a fazenda. Não tinha nem casa para morar. Ainda fui construir a casa. Nesse momento eu não vou nem rememorar isso aí.